Irmãos, quero lembrá-los e nós precisamos participar. Queria lembrar a você de fazer a sua inscrição lá no site, eu tenho compartilhado com vocês, dia 30 de novembro, 30 de outubro, 31 e dia 1º de novembro. Estarão conosco o pastor Jailton Lima, da Igreja Presbiteriana de Vitória, e o Leonardo Sayum, da Igreja Presbiteriana de Brasília. Deus tem abençoado o ministério desses irmãos, e eles têm sido bênção do Senhor para abençoar a igreja brasileira, e é um privilégio nosso poder ouvi-los aqui em Campos. E o congresso vai se encerrar no dia 1º de novembro, lá no Trianon, com o Projeto Sola. Então, queria lembrá-los e incentivá-los a fazer lá a inscrição para esse congresso. Semana passada, nós começamos a pregar aqui em Eclesiastes. E eu queria indicar, antes de começar a exposição, queria indicar esse livro para vocês. Foi um dos livros que eu usei para basear aqui a minha série de pregações. É um livro encantador. Esse pastor presbiteriano de Brasília também, Emílio Garófalo, ele tem escrito muitos livros, e livros abençoadores. Esse daqui, o título do livro é Isso é Filtro Solar. A ideia dele, o que é? Debaixo do sol, nós nos queimamos. Se o nosso olhar, como nós vimos semana passada, se o nosso olhar para a vida for só aquele debaixo do sol, a gente vai se queimar. Mas a mensagem de Eclesiastes é filtro solar, para a gente viver aqui nesse mundo. Então fica aqui a indicação da editora Monergismo. Se alguém quiser dar uma olhada depois, pode pegar aqui comigo. Você encontra facilmente esse livro aí na internet. Dito isso, quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia, lá em Eclesiastes. Vamos ler os 2 primeiros versos. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, ao longo da nossa caminhada aqui por este mundo, nos encontramos diante da Tua Palavra, nesse contexto aqui de culto, e pedimos então que o Senhor, através do Teu Espírito, possa falar aos nossos corações, trazendo-nos esperança, consolo, confrontando o nosso pecado, e, acima de tudo, dando a Cristo a honra e a glória que lhe são devidas. É o nosso desejo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes é um livro altamente desconcertante. O livro é uma longa reflexão sobre a vida debaixo do sol. Se você observar, e eu peço que você faça isso, olha aí o verso 3. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Verso 9. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Verso 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento.
E essa expressão ela vai se repetir ao longo do livro, de forma que ela nos lembra da reflexão que Salomão faz sobre a vida debaixo do sol. E Salomão vai nos mostrar que esse é um mundo divino, Deus o criou, mas também frustrante, partido por causa do pecado, cheio de confusão. Salomão vai nos mostrar que tudo debaixo do sol é um enigma, um mistério insondável. Salomão vai nos mostrar que esse mundo ele está debaixo da maldição divina por causa do pecado. E por causa disso, muitas coisas neste mundo estão partidas. Muitas coisas não fazem sentido. E aí, diante dessa leitura que Salomão faz do mundo e da realidade, não são poucos os estudiosos e os teólogos que chegam a questionar o relacionamento de Deus, de Salomão com Deus. É interessante você pegar alguns comentários do livro de Eclesiastes, alguns comentários bíblicos, e você vai perceber que muitos comentaristas bíblicos questionam até a sanidade de Salomão. Como ele foi capaz de dizer essas coisas que aqui estão? Eles vão dizer que a leitura que Salomão faz da vida, ela está muito distante da piedade do Antigo Testamento. Eles dizem que Salomão acabou por se envolver em muitas coisas erradas. E apesar da sua sabedoria, ele vai fazer muita besteira, de forma que aquilo que ele escreve aqui não merece sequer ser lido. Não são poucas as críticas externas, fora da igreja, fora da fé reformada, não são poucas as críticas que são feitas ao livro de Eclesiastes, colocando em dúvida a relação de Salomão com o Senhor. Apesar disso, existem excelentes razões para estudarmos o livro de Eclesiastes. E eu quero enumerar algumas delas antes da gente entrar no texto bíblico. Você tem aí o esboço em mão, você pode acompanhar. Por que Eclesiastes é um livro digno da gente estudar? Primeiro, nós vamos ver isso ao longo das nossas reflexões, porque ele é honesto, muito honesto, sobre as dificuldades da vida. Eclesiastes trata da futilidade, da frustração que existe em mim, em você, por causa desse mundo caído. Eclesiastes é honesto sobre a dificuldade e a dureza do trabalho. Eclesiastes é sincero acerca do tédio da vida cotidiana. E ele vai nos mostrar em muitos momentos que viver significa sofrer. Nenhum ser humano escapa da experiência da dor física, da dor emocional. A dor, ela é parte intrínseca da nossa existência. Nós causamos dor e nós experimentamos dor desde o momento em que nós nascemos. Desde lá, daquele primeiro ato ali, quando a mãe dá à luz um filho, até o nosso último suspiro, nós atravessamos esse mundo em meio a dores. Muitas pessoas morrem em meio a muita dor. Quantos homens morreram em campos de batalha? Há pouco antes do culto, agora à tarde, eu estava vendo Band of Brothers. E lembrando das pessoas que morreram nos campos de batalha, longe de casa, feridos,
longe de um consolo, longe da família. Homens que nunca tiveram seus corpos enterrados, foram lançados numa cova coletiva e depois os corpos ali foram colocados fogo em cada um daqueles corpos. Anos num campo de batalha, morrem em meio a muita dor, sozinhos, solitários. Nesse exato momento, quantos aqui estão sofrendo? Com lutas, tentações, dúvidas, incertezas quanto ao futuro, quanto à semana, quanto ao que vai acontecer daqui a um mês, problemas em casa, problemas no casamento, problemas na relação com os filhos. Quantos de vocês que nesse momento estão aqui sangrando na alma? Uma verdade que não pode ser negada, é uma realidade da qual nenhum de nós pode fugir. O sofrimento é o que é, e nós vamos experimentá-lo mais cedo ou mais tarde. Todos nós vamos passar por ele. Um dia, eu e você vamos adoecer, vamos sofrer, vamos morrer. Salomão trata disso. Salomão vai falar dessa realidade. Salomão é honesto, extremamente honesto para com os problemas da vida. Salomão diz assim: sangrar dói. E quando está doendo, a gente berra. Ele trata com honestidade acerca dos problemas da vida. E certamente que essa é uma das principais maneiras de encontrarmos respostas para os problemas da vida, encará-los com honestidade. Fingir que eles não existem não ajuda, atrapalha. Fingir que não tem um problema ali no lar não ajuda. Isso aí é só um ciúmezinho. Isso aí é coisa à toa, é briguinha de irmãos. E a gente não consegue perceber que aquilo ali é a ponta do iceberg. Salomão, ele trata dos problemas da vida com honestidade. Eclesiastes nos chama à realidade. E ele diz aquilo que nós precisamos ouvir. Segundo motivo pelo qual nós devemos estudar Eclesiastes, para aprender o que vai acontecer com a gente se nós escolhermos aquilo que o mundo nos oferece no lugar daquilo que Deus nos dá. Se fizessem a você a seguinte proposta: uma casa boa, muito boa, $15.000 por mês, certinho lá, dia 1º, na sua conta, $15.000, uma boa casa na Califórnia, a partir de amanhã. Mas tem um detalhe: não pode nunca mais ler a Bíblia, não pode nunca mais frequentar uma igreja, não pode nunca mais ouvir uma mensagem pela internet. Preste atenção, eu não estou dizendo que você tem que negar a fé. Você pode continuar crendo em Deus, você pode continuar fazendo as suas orações, mas não pode ler a Bíblia, não pode frequentar a igreja. Vou deixar você só orar. O único meio de graça que você vai ter é a oração. Não pode ler a Bíblia. Topa? Salomão foi o ser humano do seu tempo que teve mais dinheiro. Quando nós encerrarmos a nossa série de mensagens no livro de Eclesiastes, eu vou pregar uma série de mensagens sobre a vida de Salomão. E nós vamos ver a fortuna que Salomão
tinha. Vocês sabem quantas pessoas almoçavam diariamente no Palácio de Salomão? Vou só dar uma dica para você e deixar você curioso. Milhares. Agora, quantos milhares eu vou deixar você com uma pulga atrás da orelha para você ir lá pesquisar? Todos os dias, ininterruptamente, tinha um banquete absurdo no Palácio de Salomão. Salomão foi o homem da sua época que mais teve dinheiro, que mais gozou de prazeres, que mais teve sabedoria. Imagina isso, o homem mais sábio, que gozou de todos os prazeres, que era o homem mais rico, frustrado, disse assim: tudo isso não leva a nada, é vaidade. O livro deixa evidente o que vai acontecer a mim, a você, a cada um de nós, se resolvermos viver as nossas vidas sem a influência de Deus, sem a presença de Deus, sem a orientação divina. Você vai ter de tudo, mas se não tiver a relação com Deus, não vale de nada. É vaidade, revel, sopro, fumaça. Pode ficar lá na Califórnia com $15 mil todo mês, se não tiver relação com Deus, é vazio. E quando escreve esse livro, Salomão está indagando, ele está perguntando ali à pessoa que lê o livro o seguinte: por que você vai cometer esses erros quando você pode aprender com um expert como eu? Eu já cometi todos esses erros, para que você vai cometê-los? Como diz aquele ditado, é muito bom aprender com os próprios erros, mas é muito melhor aprender com os erros dos outros, para que a gente não tenha que passar pela dor, pela angústia que o outro passou. Por que é importante ler Eclesiastes? Porque nós aprendemos com os erros de Salomão. E Salomão nos mostra o que vai acontecer com a gente se a gente escolher no lugar de Deus as coisas que o mundo nos oferece. Não que essas coisas sejam ruins, ele vai falar disso. Mas o problema é quando nós escolhemos essas coisas e deixamos Deus de lado. Terceiro motivo, por que estudar Eclesiastes é relevante? Porque o livro faz as perguntas mais difíceis que as pessoas ainda fazem hoje. Salomão trata de perguntas que eu, você, que a humanidade sempre faz. Deus realmente se importa com as coisas que acontecem neste mundo? Essa semana eu vi um vídeo de um senhor, acho que lá no sul, a água entrando na casa dele, água no peito assim. Ele disse: eu não vou sair da minha casa. Perdeu tudo. Deus se importa com isso? A lágrima que você derrama e ninguém vê, Deus se importa com isso? Salomão aborda isso. Vale a pena viver nesse mundo caótico, cheio de injustiça, cheio de sofrimento, diante de tanto problema? Não são poucas as pessoas que pensam em se matar. Será que vale a pena continuar vivendo nesse mundo sem sentido? Por que não dar fim à vida? Se eu não encontro sentido para a vida, existe sentido para a vida? Salomão pergunta,
Por que continuar sendo honesto quando a pessoa que é desonesta se dá bem e o honesto se dá mal? Ele vai abordar isso. A gente olha e vê um monte de gente desonesta, se dando bem, impune, não acontece nada. Parece até que ele estava olhando para o Brasil. E aí ele pergunta: vale a pena ser honesto? Ou seja, Salomão se preocupa com as fronteiras da vida, com as perguntas que a maioria de nós teria medo de levar até as últimas consequências. Sabe aquelas coisas que a gente começa a pensar, a refletir, chega uma hora que a gente pensa assim: será que eu posso pensar nisso? Salomão diz: pode e deve. E eu te ajudo a pensar sobre isso. Ou seja, ele não se contenta com aquele tipo de resposta fácil que muitas vezes a gente conta para as crianças na EBD. Porque a gente percebe que elas ainda não têm aquele entendimento de aprender coisas mais profundas. Então a gente dá respostas simples. Para ela está bom. Salomão diz: não, essas respostas simplistas aí eu não quero não. Ele vai a fundo. Na verdade, parte do conflito espiritual dele se volta justamente contra as respostas que ele sempre deu. Ele tinha respostas, mas de repente ele diz assim: essas respostas não me satisfazem mais. E aí ele começa a levantar questionamentos altamente inquietantes, que tiram o cristão da zona de conforto. Quarto lugar, por que a gente deve estudar Eclesiastes? Porque o livro nos ajudará a adorar o único Deus verdadeiro. Apesar de todas as dúvidas céticas, o livro de Eclesiastes nos ensina grandes verdades sobre Deus. Salomão vai apresentar Deus como o Criador poderoso, o Senhor soberano, como o Rei transcendente, todo-poderoso do universo. Vocês vão ver que vão existir algumas mensagens aqui que a gente vai ficar assim, negócio esquisito. Eu nunca vi isso. Ele falou isso mesmo? Ele vai questionar algumas coisas impressionantes. E aí, é muito bom, quando a gente, na verdade é bom demais, quando a gente passa pela crítica, quando a gente passa pela desconfiança, quando a gente rompe o limite ali da inquietação, e depois a gente encontra Deus, e depois a gente encontra uma resposta satisfatória. Você imagina o que foi para Jó, depois de passar por tudo aquilo que ele passou, chegar no fim da vida dele, com outros filhos, com novos recursos, com a fé fortalecida, e dizer assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Coisa boa demais é a gente passar pela crítica, passar pela aprovação, passar pela inquietação e se encontrar com Deus no final. Esse é o enredo do livro de Eclesiastes. É assim que é a forma como Eclesiastes é construído. Salomão faz indagações complicadas de serem respondidas, ele faz perguntas inquietantes, ele questiona, ele argumenta, ele fala das suas dúvidas, das suas inquietações,
E no fim, ele se rende ao Senhor. Ele diz: de tudo que se tem ouvido. O resultado é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Ele encerra dizendo isso. É bom demais quando o fim da nossa inquietação é o Senhor. É bom demais quando no final do caminho das dúvidas está o Senhor. E é isso que Eclesiastes faz. No final do livro, ele diz: o resultado de tudo é: teme ao Senhor. Alguém uma vez disse assim, gosto demais dessa fala aqui. Esses cientistas céticos, incrédulos, a pessoa disse: para o cientista que tem vivido pela fé no poder da razão, sabe, os filhos do iluminismo, daquele movimento filosófico do século XVIII que trouxe o deísmo, o ateísmo e tanto mal para o cristianismo. Para o cientista que tem vivido pela fé no poder da razão, a história termina como um sonho ruim. Ele escalou as montanhas da ignorância, está prestes a conquistar o pico mais elevado, e quando se lança sobre a última rocha, ele é saudado por um grupo de teólogos que estão sentados ali há vários séculos. Passou por tudo, chegou lá em cima, quem está lá? A leitura e a reflexão de Eclesiastes nos ajudarão no conhecimento de Deus e nos levarão para perto do Senhor, porque essa é a suma, é o resumo do livro. E por fim, por que a gente deve estudar Eclesiastes? Porque ele nos ensina como viver para Deus e não apenas para nós mesmos. O livro nos oferece elementos básicos, princípios básicos que nós precisamos para construir uma visão de mundo alicerçada, centrada em Deus. E na base desses princípios, Salomão oferece instruções específicas sobre questões do dia a dia. Por exemplo, dinheiro, sexo, emprego, morte e muitas outras questões do nosso dia a dia. Ele trata de cada uma delas e nós vamos ver. Como disse a vocês, são 22 ou 26 pregações, não me lembro. Nós estamos apenas na segunda. Tem muita coisa até lá. E como que a gente envolve Deus em cada uma dessas áreas das nossas vidas? Como que nós relacionamos todos esses temas que nos são tão caros com o reino de Deus? Eclesiastes ensina isso. Então, ao contrário do que dizem os críticos, foi com eles que eu iniciei a minha fala aqui, que ao olhar o que Salomão diz, eles afirmam o seguinte: não vale a pena nem ler. Ao contrário do que dizem os críticos, existem excelentes razões para nós estudarmos Eclesiastes. E a maior delas eu ainda não falei. Eu vou deixar para o final. A maior razão para a gente estudar Eclesiastes eu vou falar no fim. A palavra Eclesiastes é uma forma derivada da palavra grega eclésia. Eclésia é a palavra do Novo Testamento que costuma ser usada para igreja. Uma eclésia não é um prédio. A eclésia não é isso aqui. Nós falamos assim: se arruma aí que a gente vai para a igreja, por hábito.
Se arruma porque nós vamos para o templo, porque a igreja somos nós. Uma eclésia não é o prédio, é a reunião da assembleia, no caso dos santos, usando aqui a linguagem bíblica, mas eclésia é a reunião de pessoas. Na Grécia Antiga existia uma eclésia, as pessoas se reuniam para definir o rumo ali da cidade, mas não era necessariamente num contexto eclesiológico. Então a palavra eclésia é uma palavra grega que significa o ajuntamento de pessoas. Além de ser a forma derivada da palavra grega eclésia, Eclesiastes é a tradução grega da palavra hebraica Kohelet. Kohelet significa alguém que fala na eclésia. Entendeu isso? Ou seja, na congregação. É por isso que Kohelet é o título de alguém que fala na igreja, ou seja, o pregador. Quem sou eu aqui agora? O Kohelet. É por isso que Salomão começa o livro dele dizendo assim, palavra, olha o que diz o verso 1, palavra do pregador, palavra do Kohelet, porque é aquele que fala para a eclésia, no Eclesiastes. Então Salomão vai nos dizer, eu sou o Kohelet, o pregador, aquele que escreve para uma eclésia, o Eclesiastes. Ele também nos diz que esse pregador, o Kohelet, é filho, diz aí, filho de Davi, rei de Jerusalém. Apesar de muitos reis terem vindo da linhagem de Davi, Salomão foi o único filho imediato de Davi que reinou depois dele em Jerusalém. Muitas coisas que Kohelet nos conta sobre a sua vida soam exatamente como a vida de Salomão. Quem mais poderia dizer, olha aí o verso 16, sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Quem poderia dizer isso senão Salomão? Lembra que Deus prometeu a ele um coração sábio, um coração inteligente, de maneira que não houve ninguém igual a ele. O Kohelet, o escritor, a gente vai ver, ele fala das casas que ele construiu, dos jardins que ele plantou, das mulheres que ele teve, e quando nós lemos essas descrições, nós somos lembrados do poder, do luxo, descritos lá em 1 Reis que Salomão teve. E a descrição, lá no final do livro, no capítulo 12, verso 9, quer dar uma olhada aí rapidinho? Depois você volta aqui para o capítulo 1. Capítulo 12, verso 9, Salomão vai dizer assim, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Nós sabemos quem foi o compilador e aquele que fez muitos dos provérbios que estão no livro que antecede o livro de Eclesiastes. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe muita crítica sobre a autoria desse livro. É óbvio que aqui, nesse contexto, na igreja, a gente não vai questionar, muita gente toma isso como certo, mas não existe aqui tanto questionamento como existe fora da igreja acerca da autoria desse livro. Mas nós temos bons argumentos, bons fundamentos para acreditar na autoria de Salomão. Ele diz assim, verso 2, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Semana passada nós vimos que essa palavrinha vaidade
ela é traduzida da palavra hebraica chamada revel. E ela aparece 30 vezes ao longo do livro. E ela significa fumaça, sopro, vapor. É como a nuvem de vapor que sai ali de um hálito quente numa manhã fria. Traz a ideia de algo passageiro, de algo transitório. Lembra algo fútil, sem conteúdo, sem valor, sem sentido. E é dessa maneira que Kohelet resume toda a soma da existência humana. Salomão vai utilizar 12 capítulos para provar de forma detalhada a declaração do verso 2. O que nós vamos ver ao longo desses 12 capítulos? A declaração do verso 2. Ele vai dizer, não faz sentido, não tem lógica, é sem propósito. E para comprovar a sua tese, ele vai relatar várias experiências que ele teve, que outras pessoas tiveram, ele vai enumerar vários argumentos, e no final de tudo, ele vai dizer, está lá no verso 8 do capítulo 12, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Ele começa, ele desenvolve e ele termina dizendo isso. E aí é importante a gente perceber a amplitude da reivindicação de Salomão. Ele diz assim, quase tudo, uma grande parte, uma boa parte, a metade, não, tudo é vaidade. Não existe um único aspecto da existência humana que não seja frustrado pela futilidade. Tudo é vazio, tudo é sem sentido, inútil, absurdo. E aí, para demonstrar essa verdade, Salomão vai então analisar, sabe o que é tudo? Ele vai analisar tudo que eu, você, que o mundo, que as pessoas costumam usar para dar sentido à vida. Pense em alguma coisa que você usa, que seus amigos usam, que as pessoas usam para trazer sentido. Salomão analisa tudo. E ele mostra como que todas essas coisas que as pessoas buscam de forma frenética não preenchem o vazio existencial, não tapa o buraco da alma. Essas coisas são incapazes de mandar embora aquela náusea terrível que você tem segunda-feira de manhã. Você pode buscar o que for, não manda a náusea embora. E aí ele fala então da sua experiência. Ele diz, quer saber, eu fiz de tudo, filho. Dinheiro, tive aos montes. Prazer, tive de tudo que você possa imaginar. Desde o sexo às comidas mais deliciosas. Poder, você não sabe o que é poder. O meu pai deixou para mim um reino em paz. Eu aumentei o meu poder de forma que você nem imagina. Eu tive poder, conhecimento, sabedoria. Ninguém teve mais do que eu. O que mais que você pode imaginar aí que pode trazer alegria, prazer, satisfação para você? Pensa aí. Experimentei de tudo. E ele diz, tudo é vaidade. E o que agrava, o que deixa o pregador inquieto, é que Deus está por trás de tudo isso. Em vez dele se sentir melhor,
a verdade da existência de Deus parece que piora tudo. Quaisquer frustrações que ele tem com o mundo são também frustrações com Deus que criou o mundo. E ele começa a indagar: que esperança eu posso ter de que a vida em algum momento possa fazer sentido se Deus controla tudo? E aí, vocês vão perceber que ao longo das nossas exposições e leituras, em vista de tudo que Salomão diz sobre a vaidade da vida, a gente vai em alguns momentos achar que o livro é deprimente. Tem alguns capítulos que a gente fica deprimido. E aí depois ele vai e ajuda a gente a acabar com a nossa depressão. É por isso que eu dei a essa série de mensagens o título de Agridoce. Que tem horas que a gente fala assim: ah, então é isso. Aí no verso seguinte Salomão diz: mais ou menos. Aí ele vai e explica mais ou menos: ah, agora entendi. Aí ele diz: não, mas calma aí. É assim que ele vai fazendo. Sabe por quê? Porque assim é a nossa vida. Certamente que as experiências que Salomão enfrentou levaram-no a adotar uma visão mais sombria da realidade. As experiências que ele teve, você vai ver, conduziram ele a uma postura muitas vezes cínica, até mesmo fatalista da vida. Não são poucas as pessoas que acusam Salomão de ser um nihilista. Sabe o que é um nihilista? Nihilismo é uma doutrina filosófica cuja principal característica é uma visão cética, pessimismo da realidade, do mundo, das pessoas. O nihilista afirma que a vida, ela se reduz àquilo que está diante de nós. Então Deus não existe e também não existem valores universais, não existem valores absolutos. Tem gente que vai dizer: Salomão é um nihilista, diante das coisas que ele fala aqui. Mas olha para cá, preste atenção aqui. Ele não é de forma alguma um nihilista. Não mesmo. O que Salomão faz ao escrever o Eclesiastes é de uma didática encantadora. O que Salomão faz é vir mostrando os prazeres que a vida possui e vai dizendo assim: satisfez? Não. Aquilo ali satisfez? Também não. E aí ele vai de uma em uma, mostrando as enormes frustrações que ele teve ao achar que aquelas coisas dariam a ele satisfação. E no final de tudo, ele diz assim: só tem uma saída: se voltar para Deus. Ele vai, fiz isso, não trouxe alegria. Fiz aquilo, nada de alegria, foi momentâneo. E aquilo outro também. Depois de tudo, ele diz: não, tudo é vaidade. Isso é uma didática que ele utilizou para dizer assim: então não serve de nada? Então esse é o fim? Então quer dizer que a luz apagou, a noite esfriou, o povo sumiu e a gente marcha para onde? Salomão diz: a única esperança é se voltar para o Senhor. Ao descrever o absurdo e a futilidade do trabalho, da sabedoria, do prazer, de todo o resto, ele diz 30 vezes que as coisas são assim debaixo do sol.
Não é isso que ele diz no verso 3? Olha aí. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Esse foi o nosso ponto na mensagem de semana passada. A vida é assim quando nós a contemplamos de um ponto de vista meramente humano. A vida é assim quando limitamos o nosso olhar ao sistema solar, sem nunca levantarmos os nossos olhos para ver a glória de Deus lá no céu. Salomão vai dizer: se tudo que existe é o que nós vemos debaixo do sol, então, de fato, a vida é vazia, a vida é sem sentido, a vida nos levará ao desespero. Se tudo que existe é o que nós vemos debaixo do sol, então, de fato, não faz sentido ser honesto, não faz sentido defender princípios, não faz sentido sofrer o dano. Se o nosso olhar é apenas para aquilo que acontece debaixo do sol, não faz sentido andar a segunda milha, dar a outra face. Não faz sentido. Agora, se nós olharmos para Deus com reverência, com temor, se o nosso olhar for aquele que nos leva para cima do sol, aí sim, nós seremos capazes de dizer assim: ainda que a figueira não floresça, e eu não tenha dinheiro para pagar o meu plano de saúde, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que não haja fruto na videira, e eu tenha que amargar 3 dias no corredor do Ferreira Machado, esperando por uma cirurgia que vai ser marcada para daqui a 2 meses, ainda assim, eu exultarei no Deus da minha salvação. O que faz alguém, numa situação como essa, dizer uma coisa dessas? Somente um olhar acima do sol. Porque se você olhar apenas com o olhar debaixo do sol, isso é loucura. Se nós olharmos para Deus com reverência, com temor, e não apenas com o olhar debaixo do sol, a gente vai conseguir viver nesse mundo, acreditando que o nosso pequeno gesto de dar um copo de água a uma pessoa sedenta tem repercussões na eternidade. Não foi isso que Jesus disse? Jesus disse isso: se você fizer isso em meu nome, tem repercussão na eternidade. Se a gente para de olhar para a vida apenas debaixo do sol, a gente é capaz de permanecer frequentando a igreja, mesmo com as incoerências, idiosincrasias, vergonhas, pecados que existem dentro da igreja. Por quê? Porque quem idealizou a igreja foi Cristo, a ponto de viver e morrer por ela. Esse é um olhar debaixo do sol? Nunca. Se você tiver um olhar para a igreja, da igreja, apenas debaixo do sol, isso aqui é loucura. Um monte de gente doida junta, cheia de pecado. Eu não quero é nada, eu quero é distância disso. Se a gente olha para a vida acima do sol, a gente encontra significado em tudo que a gente faz. Inclusive
nos pequenos gestos do dia a dia. A rotina dificílima, extremamente cansativa de uma dona de casa. Se ela olha para aquilo dali só debaixo do sol, ela enlouquece. Mas se ela pensa assim, não, o que eu estou fazendo aqui é edificando a minha casa, instruindo os meus filhos, cuidando do meu marido, o olhar é outro. Portanto, qual é a tese defendida por Salomão? A vaidade não tem a última palavra. De tudo que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Salomão diz algo muito parecido lá em Provérbios. Ele vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em Eclesiastes, Salomão diz que o temor de Deus é não só o início, mas é também o propósito da nossa existência. Entende isso? Lá em Provérbios ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqui em Eclesiastes ele diz assim: além de ser princípio de sabedoria, é o propósito pelo qual nós vivemos nesse mundo. É o temor do Senhor, é viver com o olhar acima do sol. Então qual é a proposta, irmãos? Qual é a proposta de Salomão ao escrever Eclesiastes? Ele diz assim, a fim de você conhecer e apreciar a Deus adequadamente, você precisa reconhecer que a vida longe de Deus é vaidade. A fim de reconhecer e se apreciar Deus adequadamente, o homem precisa perder qualquer ilusão referente a tudo que o mundo tem a oferecer. Porque sem Deus não faz sentido, é o que vai dizer Salomão. Esse é o problema da maioria das pessoas. As pessoas têm certeza que o sentido das suas vidas estão nas coisas terrenas. O homem busca o prazer em coisas que não podem preencher o seu vazio. E sabe por que não pode preencher o vazio? Porque ela não foi criada para isso. Tem uma hora aqui no livro que Salomão diz assim, você conhece esse texto: Deus colocou a eternidade no coração do homem. Coisas terrenas podem preencher a eternidade? Foi o que Dostoiévski disse. O homem tem um vazio do tamanho de Deus. O único que pode preencher a eternidade no coração é aquele que Isaías disse que é o Pai da eternidade. É o que Salomão vai dizer. As coisas não foram criadas para preencher o vazio do nosso coração. Não significa que elas não sejam boas. Woody Allen, ele tem uma sátira, um artigo onde ele conta de um primo que estava conversando com um amigo que era ateu, e o primo meio assim na dúvida. Eles passaram a madrugada inteira conversando sobre a existência de Deus, e aquele camarada ateu disse um monte para o primo, e o primo ficou assim: você diz, tudo isso aí que você disse, você tem razão, olha. Aí e vararam a madrugada, e não dormiram. Aí quando amanheceu, o rapaz falou assim: eu estou sem sono ainda, nossa conversa foi muito boa, vamos pegar uma praia.
Aquele cara disse: praia, eu vou para o meu quarto, deixar tudo escuro e ter uma crise terrível de depressão, porque sem Deus, nada de praia, de prazer, faz sentido. É a proposta do livro de Eclesiastes. Salomão Kohelet, como um bom pregador, ele nos mostra a vaidade de uma vida sem Deus, vivida debaixo do sol. E o que ele vai fazer? Ele vai conduzir o leitor a desistir de esperar que as coisas terrenas possam produzir satisfação duradoura. Irmãos, estou acabando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não são poucas as pessoas que possuem um olhar completamente descrente para a vida, da vida. Não são poucas as pessoas que olham para a vida como um fardo, um peso que não conseguem carregar. Não são poucas as pessoas que estão por aí se arrastando porque elas perderam completamente o sentido de viver. Eclesiastes é para essas pessoas. Eclesiastes encara com honestidade as questões mais difíceis da vida, e ao fazer isso, revela as futilidades e as frustrações desse mundo corrompido e caído. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Quando Paulo escreve aos crentes de Roma, lá pela metade da carta, ele vai dizer assim: a criação está sujeita ao quê? À vaidade. Lembra desse texto? A criação está sujeita à vaidade. Adivinha qual é a palavra que o apóstolo Paulo utiliza para descrever vaidade lá no texto de Romanos? Paulo usa a tradução padrão para a palavra que nós encontramos aqui em Eclesiastes. Exatamente o termo hebraico para definir vapor, para definir vaidade: revel. E você se lembra por que Paulo disse que a criação ficou sujeita à vaidade? Por causa do nosso pecado. Paulo vai dizer: o pecado humano foi tão severo, tão grave, que até a natureza ficou sujeita à vaidade. Qual é o ponto, Paulino? Qual é o ponto aqui? É por isso que a vida parece tão sem sentido. Por que a vida não tem sentido? Por causa do nosso pecado. Esse é o motivo principal por trás das frustrações das pessoas com esse mundo, o nosso pecado. Irmãos, aquilo que nos faz infelizes é tão somente o nosso pecado. Tudo foi reduzido à vaidade, à inutilidade por causa do pecado humano. Nós não conseguimos conceber, não conseguimos o tamanho, a grandiosidade, a repercussão, a hecatombe daquele gesto, daquela mulher ao pegar aquela fruta e comer. A queda humana afetou tudo. A vida, ela é frustrante por causa do pecado, porque nós vivemos sem os padrões estabelecidos pela palavra de Deus. Os instrumentos de prazer que esse mundo tem, viagem, sexo, conforto, hobbies e tantas outras coisas, não conseguem nos satisfazer por causa do nosso pecado. Salomão diz: a natureza, a própria criação está sujeita à vaidade.
qual é a boa notícia? Paulo diz, Salomão diz, a Bíblia diz. A boa notícia é que Cristo sofreu a maldição do pecado em toda a sua futilidade ao morrer na cruz. E aí, pelo poder da ressurreição, o vazio da vida debaixo do sol, ele é revertido. Porque, como diz o próprio apóstolo Paulo, ele diz assim: a criação, ela será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Dessa forma, qual é o principal motivo para a gente estudar Eclesiastes? Eclesiastes nos lembra da necessidade que nós temos de Cristo Jesus. Nós temos aqui a maior de todas as razões para estudar esse livro. Ele nos ensina que só é possível encontrar sentido nesse mundo através dos ensinamentos, dos princípios e dos valores transmitidos por Jesus Cristo. Eu te convido a não deixar de estar aqui. Semana que vem, a gente vai começar a ver as inquietações de Salomão. Semana passada e hoje nós introduzimos o livro. Semana que vem, Salomão vai começar a falar de coisas que nos inquietam absurdamente. Se você olhar aí, ele vai começar dizendo: geração vai, geração vem, e as coisas são sempre as mesmas. Que Deus nos dê bons momentos aqui, de crescimento, de aprendizado, e que essas verdades possam nos ajudar a honrar o Senhor. Que essas verdades nos ajudem a olhar para o nosso dia a dia de uma outra maneira. Que Deus use essas ministrações para trazer sentido para as nossas vidas. É o nosso desejo, é a nossa oração. Vamos orar? Bendito Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por Salomão ter escrito essas verdades, por ele ter colocado essas questões aqui, que também inquietam o nosso coração da forma como inquietou o dele. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduzas até o fim deste livro, ensinando-nos, auxiliando-nos, dando resposta, ó Deus, para vários questionamentos que nós temos. E que ao final dele, Cristo seja honrado, o nome do Senhor seja glorificado. Não só aqui, não só nas exposições, mas principalmente no nosso viver. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.